com imensa satisfação aqui diretamente da zona do Porto de Pelotas para o mundo, trazendo uma palavra de Deus para o teu coração, esperando que eu seja a boca do Espírito Santo na tua vida. Eu, um pequeno pregador, pequeno em todos os sentidos da palavra, venho ser canal na tua vida. Nós queremos falar hoje mais uma vez, sobre liderança. Eu estou aprendendo a ser líder. Eu estou aprendendo. E sempre me chama a atenção dois personagens bíblicos, dois reis do Velho Testamento. Um deles é Saul, o rei Saul, o antecessor do rei Davi. O outro é Roboão, que é neto do rei Davi. Os dois têm uma correlação com esse rei que é, sem dúvida, o maior rei da história de Israel. Não somente pelo que ele teve, mas porque ele amava ao Senhor, ele temia o nome do Senhor. A gente vê depois Salomão com toda a riqueza, toda a sabedoria, todo o legado de Salomão, mas a gente fica na dúvida. Eu sinceramente fico na dúvida. Será que Salomão realmente foi salvo? Há pessoas que chamam até Salomão de satanista, porque Salomão se arrumou com aquele monte de mulheres que ele tinha. Ele acabou buscando os deuses dessas mulheres. Até onde eu sei, quando você busca outro Deus, você não consegue servir. O Senhor é o único Deus que exige exclusividade. O outro Deus lá, ou o Deus que você está servindo hoje, talvez até ele permita. Não, você pode servir até a Deus junto também. Serve a Deus e serve a mim. Mas o Senhor não. Ele diz que não divide a glória dele com ninguém. O Senhor é o Deus de pureza, é o Deus de santidade. Ele não mistura as coisas. Ele não aceita a mistura. E no caso, vamos começar com Saul então. Saul, o rei que antecedeu Davi. Saul foi o povo clamou: nós queremos ser que nem os outros povos, queremos ter um rei. O povo de Israel só tinha nessa época os juízes. Os juízes serviam como se fosse um rei, na verdade. Ele era a autoridade máxima. E na semelhança realmente era só na questão da autoridade máxima, da liderança máxima. E ele, como um profeta de Deus, o juiz, ele julgava as questões do povo. Essa autoridade máxima que representava para o povo, era o motivo dele ser tão reconhecido por toda a nação. E consequentemente, ele trazia a palavra de Deus e levava para Deus também a questão do povo. E tudo isso foi acontecendo com o passar do tempo, mas até que o povo quis ser igual aos outros. Você já não viu essa história em algum lugar? Será que você hoje não tem também na sua mente assim o pensamento: eu quero ser igual a todo mundo? Não tenha desejo de ser igual ao mundo, mas que o mundo seja igual a você, que o mundo saia da perdição e busque a você, busque a forma como você anda. Seja você que tempera o mundo e não o contrário. E o povo pediu o rei e o Senhor levantou um jovem lá. Diz que Saul era muito bonito, muito alto, e chamava atenção. Ele tinha cara de rei, tinha jeito de rei. E o que aconteceu? Você não vê exatamente, você até vê ele se propondo de lutar em nome do Senhor, mas daqui um pouco acontece uma situação que ele começa a provar que na verdade a sua liderança é provada. E o que ele faz? Ele mostra o quão fraco líder ele é. Eu tenho certeza que muitas vezes o Senhor demora um pouquinho
a te responder, para que você se mantenha firme, para ele provar o teu coração, se o teu coração ele é íntegro. E foi exatamente o que aconteceu. Samuel custou aparecer para oferecer sacrifício. E o que aconteceu? Ele foi e ofereceu, mas ele não tinha que oferecer sacrifício. Aí o que ele diz a desculpa? A desculpa para Samuel. Ele diz assim: forçado pela circunstância, o povo filisteu está preparado para a batalha e você não vinha de uma vez, e eu peguei e fui e ofereci sacrifício. Mas para aí, mas ele não tinha autoridade. Tem um outro rei, o rei Uzias. O rei Uzias era um homem de Deus, mas porém foi oferecer também. Foi oferecer fogo diante de Deus, coisa que não era para ele oferecer. E o que aconteceu? Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. Agora, Saul recebe essa repreensão. Então, a palavra de Samuel para Saul foi que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, o que adiantava? Por que ele não esperou? Se há uma palavra de Deus que você vai vencer, você vai vencer. Talvez não seja hoje, seja amanhã, ou daqui um mês, ou daqui mais. Mas espere, não se antecipe. Isso poderá colocar a sua liderança em xeque. Poderá colocar a sua liderança pelo ralo e você perder tudo. Tudo porque se antecipou. Um bom líder, tanto na casa de Deus quanto no mundo, ele tem que agir no tempo certo. Aliás, a liderança, eu creio que veio da parte de Deus. O mundo usa. Existe líder de empresas, líder de comércios, líder de um monte de coisa, líder na construção civil. Tudo tem que ter um líder para que a coisa ande. Certo? E muitas vezes as pessoas movidas pelas circunstâncias. Não deixe que a circunstância dite. Eu sei na minha vida, quantas vezes eu tomei atitude sem depender de Deus e fiz e quebrei a cara, como a gente diz. Você olha bem, a minha cara está inteira, meu rosto está inteiro. Aqui no Rio Grande do Sul que nós temos o ditado de cara de um, focinho do outro. Na verdade, a expressão cara para nós tem esse sentido de rosto, né? E quantas vezes eu fiz isso, eu corri e me antecipei, e o que eu recebi? Eu recebi simplesmente uma reprovação de Deus por meio de problemas que vieram disso, dessa resolução. E depois Saul comete um outro erro. Dessa vez ele tinha que atacar o reino de Amaleque e tinha que destruir tudo, inclusive o rei. Ele poupou o melhor que tinha do gado, das ovelhas, e com isso, e deixou o cidadão vivo também, o rei vivo. E o que aconteceu? Mais uma rebeldia. Deus tinha dito destruir todo mundo, inclusive o rei. Não era para poupar a ovelha. Mas a ovelha eu vou fazer sacrifício. Palavra de novo, melhor é obedecer do que sacrificar. Se você vai sacrificar algo a Deus da forma errada, aquilo que é errado, você não terá aprovação de Deus. Aprenda e entenda isso definitivamente na sua vida. Saul comete mais um erro. E pior de Saul, o que fazia Saul ainda acrescentar o erro, é que Saul era um homem da desculpa. Saul era confrontado e ele sempre tinha uma resposta pronta. Ele sempre tinha uma desculpa pronta. Que desculpa ele podia dar para ter protegido o rei? O próprio Samuel foi lá e acabou com esse rei. Cumpriu a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é para ser cumprida. Isso tem a ver com a sua liderança. Se você cumprir a palavra de Deus, você vai ser um bom líder. Se você colocar na frente, ainda que você não seja líder na igreja, seja líder no supermercado, seja líder, sei lá,
qual o seu trabalho, mas se você colocar o Senhor na frente e pedir a direção dele, ele vai lhe entregar essa direção. Você vai conseguir. Eu creio que o Senhor está falando com você que está ouvindo essa pregação. O Senhor está falando com você. Agora nós já vamos partir para Roboão. Roboão assumiu o reino de seu pai Salomão. E o que aconteceu? Vieram reclamar pessoas que tinham problema com Salomão. Eu acredito que isso era em decorrência da idolatria de Salomão. Salomão começou a oprimir o povo. E parte desses oprimidos disseram assim: bom, agora temos um novo rei. Então chegaram para Roboão filho e disseram assim: o teu pai fez nosso jugo pesado, alivia e nós te serviremos. Roboão foi primeiro com as autoridades de Israel e chegou lá e disse assim: o que eu devo responder para esse povo? E o que é o conselho dos anciãos, o conselho daqueles que têm maturidade, daqueles que vale a pena você tê-los como mentor, pessoas de Deus, serve a este povo e ele lhe servirá. É uma dupla, é uma via de mão dupla. Quando você como líder, você serve os seus liderados, eles lhe servirão. Você quer problemas? Maltrate os seus liderados e eles lhe maltratarão. É a lei da semeadura e da colheita, é a lei do retorno. Mas o que Roboão fez? Roboão foi lá e foi colher de quem não sabia nada. Sabe aquela tua vizinha que você vai pedir conselho para ela? Aquele vizinho. Sabe aquele teu amigo da empresa? Você, mulher, vai perguntar para um amigo que tem o casamento destruído alguma coisa, ou vai contar para ele que seu casamento está mal. Você tem que ver com quem você compartilha. Roboão foi lá compartilhar, foi lá pedir conselho. Eles disseram assim: o dedo mínimo, meu dedo mínimo é maior que os lombos do meu pai. E ele disse: meu pai castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. E assim aconteceu que ele respondeu exatamente. E o povo disse: não temos mais parte com você nem com Davi. E que começou a nação de Israel separada da nação de Judá. Judá ainda ficou com a tribo de Benjamim. Mesmo que você diga para mim, você que conhece a palavra, você vai dizer: mas isso vinha da parte do Senhor, que é o que o texto fala logo em seguida. Por quê? Por causa da idolatria de Salomão, estava havendo juízo sobre a casa de Judá. É verdade, sim, isso veio da parte do Senhor, mas serve como exemplo de liderança. Como um líder deve agir e como ele não deve agir. Como o líder não pode agir como Roboão, que simplesmente pensa no seu egoísmo, em ser servido, em se valer do povo, se valer da escravidão, em aumentar o jugo. A palavra do Senhor sempre foi contra aqueles que colocavam peso e jugo demasiado. E assim Roboão colheu. Por muito pouco, um dos seus líderes foi assassinado e ele fugiu para não ser também. Saul perdeu o reino. O Senhor escolheu Davi, ungiu Davi. E o que esse homem começou a demonstrar? Inveja, ciúmes de Davi. Começou a perseguir. Já o Espírito Santo já não estava mais dele. Ele perdeu uma liderança e perdeu um reino. Ele perdeu a liderança e perdeu uma unção. Mesmo que Davi não quis tocar nele, porque um dia ele foi ungido. E o Senhor mesmo o matou na batalha. Junto com 3 príncipes que poderiam ser seus herdeiros. Mas não, eles morreram por causa da desobediência de um homem perverso
que tocou no sacerdote de Deus, mandou matar porque considerou que eles estavam protegendo Davi em fuga. Tudo isso mostra um líder fraco. Não seja um líder fraco. Coloque o Senhor na frente. Obedeça ao Senhor em primeiro lugar. Eu não sei qual a liderança que você exerce ou qual que você vai exercer, mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Tenha um bom dia. Deus te abençoe em nome de Jesus. E não esquece, deixa teu like, compartilha esse vídeo e abençoa outras pessoas. Em nome de Jesus.